Olá! No programa de hoje você vai viajar com a gente até Campos do Jordão para ver o que rolou na 5ª edição do Workshop de Matemática da Mackenzie. O MAC Notícias está só começando. Que tal aprender matemática de uma forma diferente? Pensando em melhorar o ensino dessa disciplina, alunos do curso de Matemática da Mackenzie desenvolveram jogos educativos. Olha só! Jogos, quebra-cabeças, várias atividades divertidas. Só que com uma diferença, todas envolvem números, gráficos e cálculos. E tudo isso pode ser usado em sala de aula. Quem desenvolveu esses jogos são alunos do curso de Matemática da Universidade Mackenzie, para a 5ª mostra de materiais didáticos. Os alunos têm a oportunidade de fazer um material que possa facilitar a aprendizagem do aluno do Fundamental 2 e do Médio. Quando os alunos vão para a prática, eles levam esses jogos e depois eles vêm com a notícia de que realmente facilitou bastante. Aprender matemática, sim, é mais estimulante. O Leandro, por exemplo, criou um quebra-cabeça de logaritmos. Cada peça traz um desafio. Ela tem uma região verde. Essa região verde, ela representa uma expressão logarítmica, né? Uma região em rosa. Essa região em rosa, ela representa uma solução para uma dessas expressões distribuídas no jogo. O desafio é o jogador ou o aluno, né? Ele vai resolver cada expressão e procurar qual é a resposta dela e ir interfaceando para montar o jogo final. Pode ser aplicado em sala de aula, ele pode substituir uma lista de exercícios, por exemplo. Já a Débora inventou uma forma prática para os alunos visualizarem gráficos. Às vezes, se ele vai elaborar cada gráfico, ele às vezes se desanima um pouco por fazer tanta conta, né? Então, se ele consegue ali já ter a parábola pronta e deslocar, é mais fácil de aprender, de visualizar mesmo. Mas a melhor forma de comprovar se tudo isso ajuda na sala de aula é conferir na prática. Por isso, alunos do ensino público foram convidados a experimentar cada material. Será que aprender ficou mesmo mais fácil? Fica bem mais fácil. É legal, você aprende, joga e se diverte ao mesmo tempo. Bom, eu não sou muito boa em matemática, mas assim fica bem melhor para aprender. Você percebe que eles ficam no problema mais de 5 a 10 minutos. E numa sala de aula, em 1 minuto eu já teria desistido. Eu não vi ninguém teclando o celular até agora. Coisa que em sala de aula, 30 segundos já era. Então a atenção realmente é bem interessante. Esse shopping, que fica na cidade de Harare, no Zimbábue, na África, foi projetado para autorregular a temperatura interna sem utilizar um sistema de ar-condicionado. Isso porque os engenheiros que o projetaram se inspiraram nos cupins operários. Isso mesmo, os cupins são grandes construtores da natureza. Os cupinzeiros chegam a medir até 8 metros de altura. As paredes são feitas com partículas do solo, misturadas com a saliva desses pequenos operários. E resistem a diversos riscos externos, como fenômenos naturais e alguns predadores. Mas o que chama mesmo a atenção em uma colônia de cupins é o fato dela ser construída de forma a manter um ambiente com temperatura, umidade e ventilação precisamente controladas, já que eles se desidratam se ficarem expostos a altas temperaturas. O que os engenheiros que construíram o shopping de Harare fizeram foi utilizar da computação natural. Estudo constituído por novas abordagens de computação caracterizado por uma proximidade com a natureza, a fim de solucionar problemas complexos do mundo real. E é isso que faz o LCOM, Laboratório de Computação Natural, vinculado à Faculdade de Computação e Informática e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, capital. O José Ayrton é engenheiro de computação e aluno do curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Mackenzie.
Orientado pelo professor Leandro, através da pesquisa ele busca reproduzir os movimentos de uma revoada de pássaros em um enxame de vantes. E a pesquisa dele foi um dos temas discutidos na 5ª edição do Workshop de Matemática da Mackenzie. São os veículos aéreos não tripulados. São desde aviões de controle remoto de asa fixa até os drones comerciais e militares. O grande diferencial é esse mote realmente de fazer com que tudo funcione de maneira autônoma, porque hoje em dia a grande maioria das pesquisas são embasadas na utilização de GPS ou de um controle humano. Ele observa os movimentos de separação, coesão e alinhamento dos pássaros, na tentativa de conseguir reproduzir isso nos drones. Hoje em dia a gente já consegue fazer isso, só que de forma simulada. O que está acontecendo agora é justamente nós temos essa proposta de arquitetura, nós vamos agora conectar os sensores e fazer com que um drone realmente passe a enxergar o outro e tratá-lo até por meio da nossa programação. Eu enxergo isso em diversas aplicações, principalmente nas aplicações de campo aberto. Então nós vemos primeiramente questões, por exemplo, na agricultura ou questões de reconhecimento de um determinado local. Ayrton apresentou a pesquisa para uma plateia atenta. A maioria aqui são alunos de matemática da Universidade Mackenzie, outros alunos do curso de pós-graduação de Engenharia Elétrica. Eu procuro fazer uma seleção no sentido de não ter só temas específicos da área. Porque eu acho que assim, um bom profissional ele deve ter conhecimento, né, de outras áreas também. Então eu agrego na escolha, nessa seleção, há vários temas e oficinas. Por exemplo, hoje, essa oficina de liderança é uma coisa que vale para todos, todo profissional. E não é só o tema que é diferente por aqui. O clima também é outro. Os alunos saem do ambiente acadêmico e se hospedam na colônia de férias da Mackenzie, em Campos do Jordão, a 190 quilômetros da capital paulista. Anualmente, o curso de matemática organiza um workshop voltado para alunos de diversas áreas da ciência exata. O objetivo de fazer com que ele possa se sentir bem à vontade. São palestras e oficinas, onde ele pode participar junto com os colegas e estar fazendo uma interação do trabalho. O principal, eu acho que está influenciando um pouco na formação do nosso aluno. O encontro busca apresentar temas relacionados às diversas áreas de atuação. O graduado pode, por exemplo, dar aula no ensino fundamental e médio. E que tal aprender a utilizar ferramentas diferentes para uma aula mais atrativa? O Jalman é gestor de negócios acadêmicos da Cássio Brasil. Ele preparou uma aula envolvendo o uso da calculadora científica como ferramenta pedagógica no ensino da matemática. A minha proposta foi exatamente trazer um caso real usando calculadora científica. Hoje em dia o professor ele não está preparado para dar uma aula com calculadora científica. Então a minha base foi exatamente trazer um problema que os motive a investigar e a ferramenta que eu uso é exatamente a calculadora científica. No caso, eu explorei o design da lata de refrigerante usando o cálculo 1 e a calculadora. E que tal usar elementos do dia a dia alinhados à história? Essa foi a forma que o Elcio, aluno de matemática, encontrou para facilitar o ensino de expressões algébricas para os alunos do Fundamental 2. Contextualizar a criança sobre o que ela vai aprender pode ajudar no entendimento do conteúdo. Seja na carreira acadêmica, nas indústrias trabalhando justamente com equipes multidisciplinares ou como cientistas de dados. Quem opta pelo curso de licenciatura é preparado para dar aulas, e quem faz bacharelado tem uma formação mais ampla.
podendo tanto seguir a carreira em pesquisas acadêmicas, como atuar em mercados tão diversos quanto a tecnologia da informação, setor financeiro e design de produtos. A taxa de ocupação no mercado de trabalho para um matemático é de quase 95%. Então, se eu puder te dar uma dica se você gosta de cálculos e estiver em dúvida que carreira seguir, considere a matemática. No curso de gastronomia, o que não falta é criatividade. Num workshop de alimentos, os alunos puderam apresentar pratos de autoria própria. Delícia, hein? Criatividade e sofisticação foram ingredientes base para essa noite. A indústria alimentícia está sempre criando novidades para atender ao paladar e às necessidades dos consumidores. Para quem compra, tudo fica mais fácil. É só abrir, preparar e comer. Mas você tem ideia de como é difícil criar um produto desses? Esses alunos agora sabem. Eles participaram do 19º Workshop de Alimentos, um projeto dos cursos de Tecnologia em Gastronomia, Nutrição e Farmácia da Universidade Mackenzie. Eles passaram meses trabalhando em grupos para desenvolver um produto alimentício e agora tiveram a chance de mostrar suas criações. A ideia é que os alunos, dentro da disciplina de Tecnologia de Alimentos, desenvolvam produtos inovadores voltados para o mercado. Tem que ser viável comercialmente, tem que ser inovador, tem que ter uma embalagem adequada, enfim, ele tem que se encaixar a um modelo de produto que tem um apelo industrial, com qualidade e com esse conceito de inovação. E quem pode dizer se as ideias deram certo é o público que visitou os estandes para provar as novidades. Os alunos buscaram criar receitas saudáveis, mas será que eles conseguem fazer algo que seja saudável e gostoso? Consegue, viu? Tá me surpreendendo. Tá muito bom mesmo. Está maravilhosa. Você vê que o sabor realmente surpreende. Fomos conferir que produto era esse que fez sucesso. Era o Key Pancake, massa de panqueca pronta para ir para o fogo. A nossa proposta foi criar um produto para facilitar a vida das pessoas de hoje em dia. Trabalham fora, chegam em casa, café da manhã com os filhos, tão pouco tempo. Então, uma massa de panqueca. Os ingredientes também surpreenderam. Se você pensa que a almôndega tem que ser de carne, é bom pensar de novo. Esse produto a gente fez voltada para o público vegano e vegetariano e para as pessoas que não consomem carne, né? Porque é uma almôndega de berinjela e ela tem o triguilho, que imita um pouco a textura da carne, e o farelo de aveia, que são os produtos que são ricos em fibras. Mas não foi só o público que avaliou os produtos, não. Uma banca de jurados estava logo ali ao lado, pronta para avaliar as criações de acordo com uma série de critérios. A gente avalia tudo isso, se tem mercado, se as pessoas vão comprar, né? Além do sabor, se é viável, como que está a embalagem, se eles capricharam na embalagem, nessa apresentação. Esses quesitos, basicamente. E mais, logicamente, o sabor também, né? Desenvolver algo inovador é complicado, sim. Tem que pensar, tem que criar, tem que pesquisar muito, aprender muito o que está o mercado pedindo, o que está lá fora. Apesar do nervosismo de ver seus produtos avaliados na hora, os alunos tiveram uma experiência inestimável para a formação profissional. Uma formação que proporciona que o nosso aluno saia com toda a formação de gastronomia de base e com questões específicas, que é a possibilidade de atuar numa indústria, né, sabendo fazer parte de um projeto desde a criação desse produto até a viabilização dele, comercialização e etc. Dá um nervoso, mas a gente tem que se acostumar que sempre vão fazer isso, é só mais uma etapa, mais uma prova pra gente. Agora vamos fazer uma pausa rapidinha, mas o programa volta já já. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios...
para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, há 140 anos, formando gente que vai mudar o mundo. O Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Mackenzie promove anualmente uma semana onde especialistas e empresários se encontram com os alunos para debater temas da atualidade. E esse ano não foi diferente. Olha só. Eles são líderes empresariais e, junto ao Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, têm o objetivo de transformar mackenzistas em empreendedores de sucesso. A gente vive um momento difícil no nosso país, e a gente acredita que a partir da união da universidade com o mundo empresarial, a gente pode pensar sobre alternativas que possam viabilizar melhores negócios, ética, comportamento, coisas que o nosso país hoje necessita urgentemente. A Semana CCSA, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, faz parte do calendário da Universidade Presbiteriana Mackenzie e promove anualmente um circuito de palestras com profissionais expoentes. A 16ª edição teve como tema Universidade e Empresa, juntas para um Brasil melhor. A Semana do CCSA, hoje, ela representa o maior evento da nossa universidade. Ao longo dessa semana, realizamos mais de 120 palestras, workshops, em conjugação também com a Semana de Recrutamento. Quando você traz conhecimento, isso já é o primeiro ponto. E aqui são jovens, né, motivados, estão entrando na vida para querer crescer, ter os seus desafios. Então nós somos um espelho, né, um exemplo. Então acho que o Mackenzie tem total razão em continuar fazendo eventos grandes como esse, porque o jovem pensa diferente, tem uma atitude diferente depois de escutar tantas histórias importantes. Marcos Escaldelay e Luísa Trajano são bons exemplos de empreendedores de sucesso. Eu acho que tem 4 competências que eu desenvolvi e que fizeram diferença para eu chegar onde eu cheguei, que é realmente, em todas as empresas que eu passei, é pensar como se fosse o dono, é ter senso de urgência, brilho nos olhos e ser orientado para resultado. E nunca esquecendo em ter gratidão e fé. E não importa qual a motivação, o objetivo é sempre o mesmo, chegar ao topo. Mas para isso é necessário muita dedicação. Eu acho que todo mundo precisa querer. Você não consegue mudar ninguém que não quer. E para você querer, você sabe que você paga preço. Você não ganha dos dois lados. Depois é muita paixão, muito suor, muita dedicação e saber vencer conflitos, porque vai ter muitos conflitos, muitos problemas, e eu acho que saber lidar com os problemas é um grande motivador para você vencer. Você, para se dar bem profissionalmente, você precisa atrair, você precisa ser exemplo, né? Fazer com que as pessoas caminhem junto com você. Quando você não tem brilho nos olhos, ninguém tem obrigação de ficar do seu lado, né? Você é a hiena da vida que só reclama.
tempos de crise, o brasileiro sabe. Investir se torna quase impossível. Em 2017, o Brasil caiu 8 colocações no ranking de liberdade econômica. Mas afinal, o que é liberdade econômica? Liberdade econômica é algo fundamental na vida do ser humano, onde ele possa ter, sem nenhum tipo de constrangimento, ou pelos seus vizinhos, pelos seus pares, ou principalmente pelo governo, pela máquina estatal, que é o que acontece no Brasil, ele possa empreender, edificar, construir, exercer a sua profissão, que ele não tenha decretos, regulamentação, a presença do governo impedindo as pessoas de construírem o seu futuro melhor. E para propagar as ideias de independência econômica, a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou em 2016 o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. O tema foi discutido na 16ª Semana do CCSA, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. A Universidade Mackenzie, em parceria com a Escola Austríaca de Pensamento Econômico, promoveu o debate sobre o assunto entre os alunos. O papel da universidade é promover o conhecimento. E nós, como Universidade Presbiteriana Mackenzie, pioneiros que somos, nós entendemos que o conhecimento ele deve ser explorado pelo nosso aluno, o protagonismo do nosso aluno ele deve aflorar, e nós não acreditamos num conhecimento enviesado. Eu acho que tudo isso é extremamente importante, porque ideias é que movem um país. E a gente está carente de boas ideias que funcionam. E a gente aqui está discutindo ideias que realmente funcionam e que são adequadas para a perspectiva brasileira. Liberdade é uma palavra que se destacou no século VIII, o chamado século das luzes ou iluminismo. Desde então, muitos assuntos foram relacionados a ela, como a liberdade religiosa. Nossa dignidade passa por sermos livres de acreditar num certo Deus e não sermos obrigados a deixar de acreditar e, portanto, podemos exercer livremente a nossa opção de crer em Deus sem qualquer coação, sem que ninguém nos imponha uma outra religião que não seja a nossa e sem que o Estado, pela força, nos obrigue a deixar de praticar a nossa religião, seja em privado, nas nossas famílias, seja em público, porque a religião também é uma manifestação no espaço público e, portanto, não pode ser restringida aos limites do foro da intimidade da vida privada. Entretanto, a liberdade religiosa sempre foi um assunto delicado e, segundo o professor de Direito da Universidade Mackenzie, Flávio Leão Bastos, os principais problemas sociais do mundo atualmente são causados por falta de liberdade, tanto política quanto religiosa. As grandes instabilidades atuais no mundo, um dos seus fundamentos, ou uma das suas causas, é o problema religioso, a questão religiosa, a intolerância religiosa. Então, quanto mais estabelecermos conexões entre o direito e a crença, o direito à crença e os valores democráticos, tendemos a esclarecer as pessoas sobre o porquê elas devem ser tolerantes do ponto de vista também da religião. Intolerância religiosa. Esse é o principal motivo de, ainda hoje, vermos casos de pessoas que querem fugir e abandonar seus países de origem. Parte desses refugiados, não só dessas levas mais atuais, mas aquelas já mais, os refugiados tradicionais, que ao longo do século XX, normalmente fogem de guerras ou de perseguições políticas, raciais, étnicas e também religiosas. Não sem razão, a Convenção da ONU para a Prevenção e Repressão do Genocídio estabelece esses 4 fatores como possíveis causas de genocídios. Porque os refugiados são pessoas que têm a sua dignidade, como nós temos a nossa dignidade, têm os seus direitos, não têm culpa nenhuma de terem de fugir de países que não protegem os seus direitos, de ditaduras, e, portanto, são perseguidos pelo seu amor à liberdade e ao Estado de Direito. Esse foi um dos temas discutidos no 4º Congresso Internacional de Liberdades Civis Fundamentais, que ocorreu aqui, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas por que é tão importante discutir esse assunto dentro da universidade? Nós temos um universo de crenças hoje, onde cada pessoa tem o direito, a liberdade de se expressar.
E a nossa universidade, ela faz questão de pontuar exatamente naquilo que nós cremos, como que dando uma referência nessa pluralidade que nós estamos vivendo, de alguma maneira dando um norte. Este evento é muito importante no sentido de esclarecer às pessoas que o direito à crença deve ser garantido. A liberdade religiosa é, portanto, um direito civil do homem, e a preservação é essencial para a manutenção da sociedade. A religião, ela traz os valores éticos, não é? Ela democratiza esses valores éticos, esclarece as pessoas, portanto gera harmonia, gera equilíbrio na convivência. O programa fica por aqui, mas não esqueça, todos os sábados às 11h45 estamos na Band, com o programa Mackenzie em Movimento. Até a próxima! Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estudar é uma forma de ampliar horizontes e no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui sempre você encontra educação de qualidade. Da educação infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site e saiba mais. Mackenzie, cada vez mais perto de você. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie, cada vez mais perto de você.